Olá, alunos! Devido a problemas de gravação nas nossas aulas online, eu estou regravando a aula referente ao dia 27 de maio, na quarta-feira. Nessa aula, foram feitas as correções das atividades 10 e 11 do material didático de vocês. Na atividade 10, página 22, nós temos lá a primeira versão da fábula O Lobo e o Cordeiro, que é uma versão de Esopo. Na página 23, temos a segunda versão de Esopo. E na página 24, a versão do Fedro, Então, o que vocês tinham que fazer nessa atividade 10? Vocês deveriam ler as 3 versões da fábula e depois vocês escreverem, no caderno de vocês, a que conclusão que vocês chegaram. E no momento da aula ao vivo, vários alunos participaram, colocando ali, um pouquinho daquilo que compreendeu das 3 fábulas, e foi dito que o lobo, ele foi mentiroso, ele usou de argumentos falsos, tudo isso para que ele pudesse comer o cordeiro. Então foi falado muito sobre a mentira, a verdade, a justiça e a injustiça. Aí depois, na atividade 11, tinha um quadro a ser preenchido, lá na página 25. E esse quadro, ele falava sobre as características de vários componentes das fábulas, E aí perguntava, personagens da história. Então aqui, gente, eu vou falar para vocês tudo que foi conversado na aula, que foi corrigido, que foi compartilhado com os colegas da turma. Os personagens da história, nas 3 versões, são o lobo e o cordeiro. As características comportamentais do lobo, então vamos relembrar um pouquinho. Características comportamentais diz respeito a comportamento. Então, nesse caso, nós não vamos falar de características físicas. Então, o que foi falado, Nas 3 versões, poucas coisas, poucas informações mudam. Mas, por exemplo, os comportamentos do lobo. Vocês disseram mentiroso, egoísta, guloso, injusto, trapaceiro, entre outras características que também se encaixam aí nesse sentido, que são sinônimos, vamos falar assim. Sobre as características comportamentais do cordeiro, a maioria de vocês disseram que o cordeiro foi sincero, foi honesto, foi verdadeiro, em relação aí o que aconteceu com ele nas versões. E o fato que gerou o embate entre o cordeiro e o lobo? Foi a compulsão, por tirar a vida do cordeiro. O fato de querer devorá-lo, Então, o objetivo do lobo era o quê? Devorar o cordeiro. Então, o fato que impulsionou, que objetivou a ele fazer isso, a ficar mentindo, o tempo todo, usando argumentos mentirosos para cima do cordeiro, foi justamente esse, para poder devorá-lo. E os argumentos do lobo? Como é que foram os argumentos nas versões, Foi por meio de insultos, porque falava que o cordeiro sujava a água dele, que o pai dele tinha falado mal, de alimentar do pasto dele, dizer calúnias, dizer muitas mentiras a respeito do cordeiro. Então, esses foram os argumentos usados pelo lobo. Mas quais foram, então, os argumentos usados pelo cordeiro? Aí, o que é que vocês colocaram, Que era justificar que nada que o lobo falava era verdade. Que ele não havia nascido de acordo com tudo que o lobo falava, Ele falava que ele nem havia nascido quando tal fato tinha acontecido. E dizer também, que há 6 meses atrás ele não havia nascido, na outra versão. E os argumentos do cordeiro? Eles eram justos, tá?
vocês colocaram que sim, pois ele falava a verdade, né? Falou a verdade o tempo todo. Em contrapartida, vocês colocaram que os argumentos do lobo não foram justos. Por quê? Porque ele mentiu o tempo todo, ele usou de inverdades, né? Para poder atingir o objetivo dele. E aí, a última questão desse quadro, que ficou assim bem marcante entre vocês, é que nós discutimos na aula, né? Quais atitudes ou comportamentos humanos estão sendo criticados na fábula? E a maioria de vocês disseram que foi a mentira e a injustiça. Então, essa fábula, ela ficou assim bem marcante, o fato da mentira e da verdade. E aí nós encerramos a aula desse dia, né? Dando um fechamento na correção desse quadro sobre as características aí das 3 versões da fábula O Lobo e o Cordeiro, né? E na próxima aula, então, terá a correção das atividades 12 e 13. Muito obrigada, até a próxima!